Bentornado, tifoso bianconero. Ciao, tifoseria, torcida bianconera da Juventus de Turim aqui no Brasil. Este é o Finestra Bianconera, o canal que fala da Juventus de Turim aqui no Brasil. Deixa eu ajeitar a câmera. Hoje, dia 5 de fevereiro de 2026. No final desse mês, eu vou sortear para você que for inscrito aqui no canal, né? Essa pulseirinha, tá bom? São 3 pulseiras, mas você usa as 3 em uma. É uma pulseira, tá? É que você usa as 3. São 2 pretas e uma branca. Uma tá escrito Fino alla Fine, a outra branca tem o símbolo da Juventus escrito Juventus atrás, e a outra é o contrário, tem o símbolo da Juventus escrito Juventus preto atrás, tá bom? Quer concorrer? Então já ativa o sino, inscreva-se no Finestra Bianconera e participe de mais esse sorteio que será realizado no final deste mês de fevereiro, mês do carnaval, né? Hoje é aniversário de Carlitos Tevez, o rei da cúmbia, o Tevez que fiz uma postagem mais cedo, honrou muito a camisa, né? Eu ia até contar algo sobre o Tevez aqui, mas o vídeo vai ficar muito longo. Parabéns para o Carlos Tevez, representou muito com a nossa malha, com a nossa camisa, e também aniversário do Cristiano Ronaldo, que foi uma honra ter ele na Juventus. Tá de volta no canal. Ronaldo saiu pela porta dos fundos, né? Tinha mais um ano de contrato, não queria ficar na reserva. E aí, ao invés de avisar o Paratici que não ia ficar, faltando 48 horas para fechar a janela, Ronaldo foi embora e a gente foi obrigado a trazer o Moise Kean de última hora. Mas a gente tem respeito pelo Ronaldo, tá na história, vai ficar aqui hoje do lado do Del Piero. Afinal de contas, Cristiano Ronaldo tá na história da Juventus. Parabéns para o Cristiano Ronaldo que vestiu a nossa camisa. Bom, ragazzi, estamos eliminados. Eu sei que muita gente vai comentar. Agradeço a todos que comentam. A discordância faz parte. O meu melhor amigo juventino na Itália, que é um dos meus informantes, a gente discorda quase em tudo. E é um amigo que frequenta a casa, né? Frequentou a casa aqui dos meus pais. Quando eu vou na Itália eu encontro ele. E eu sei, eu estou falando isso porque acho que muita gente vai discordar do que eu vou falar. E assim, acho que também muita gente vai concordar. Primeiro que fazia muito tempo que eu não via a Juventus jogar tão bem em Bérgamo, né? A Juventus ia lá e desde a época do Gasperini não conseguia fazer uma boa partida de futebol contra a Atalanta. E hoje a Juventus jogou muito bem. As palavras do Spalletti, eu estava esperando a coletiva no final do jogo, foram mais ou menos o seguinte, que a Atalanta aproveitou as oportunidades que teve, que foi mais eficaz, né? Aquilo que a gente fala, né? Futebol tem que ser eficiência. E o Spalletti disse que a Atalanta foi mais eficiente, mas que a gente for olhar o contexto do jogo, a Juventus criou mais, jogou mais e que o resultado é mentiroso. Mas ele disse da eficiência da Atalanta. Basicamente, eu concordo com tudo que ele disse. Aqui no título do vídeo eu falei resultado mentiroso, porque você vê 3-0, acha que a Juventus tomou um baile, e não foi um baile. A Juventus não ficou na roda, não teve olé, não viu a cor da bola, não. A Juventus, muito pelo contrário, jogou muito melhor que o Atalanta, sem o Yildiz, que poderia ter entrado, estava no banco, mas eles chegaram 3 vezes e fizeram gol. E o gol é o que decide o jogo, né? Isso a gente tem que reconhecer. Agora, dito isso, não é uma desculpa, eu não me prendo à arbitragem. O pênalti, vamos deixar bem claro aqui, tá? Eu sei que a regra diz que bateu na mão tem que dar o pênalti. Porém, para quem acompanha o campeonato italiano, a Copa da Itália, vários lances idênticos não foram marcados pênalti. E hoje foi marcado. Essa é a minha reclamação. Se marcar todos os pênaltis igualzinho esse do Bremer, eu assino embaixo. Agora, se marcar isso só com a gente e nos outros jogos os outros times não forem marcados, tem alguma coisa errada aí. Esse é o problema, né?
Não me surpreende, vocês viram aí a punição que a Inter recebeu por causa que a sua torcida jogou um petardo no goleiro da Cremonese, né? Uma punição pífia, inclusive vão poder entrar no estádio no derby contra o Milan, e é por isso, é por essas e por outras, que o campeonato italiano fica desprestigiado e que a Itália não vai para a Copa 2 vezes, por essas coisas. Mas, pênalti à parte, repito, a regra diz que é pênalti. A minha reclamação é por que não marca sempre? Por que só marca quando é contra nós? Tem que valer para todos a regra. Essa é a minha reclamação. E é claro que isso mexe um pouco com o time. Mas o time jogou, continuou procurando o golo, poderia ter empatado no primeiro tempo, teve 2 chances com o McKennie. O Conceição, no início do jogo, acertou o travessão, perdeu outro gol feito. Esse rapaz está muito azarado também, Conceição. Ou seja, é uma partida estranha, é difícil analisar. Eu não posso aqui... Sabe quando a gente fala assim, há pouco tempo atrás, antes do Spalletti, a gente perdia de 2-0, 3-0, e a gente falava time de morto, time sem alma, time que não corre. Eu não posso falar isso hoje. A gente fala, pô, perder, beleza entre aspas, né? A única coisa que conta é vencer na Juventus, mas faz parte a derrota. Mas perde jogando. Esses caras jogaram, tentaram. Né? A Juventus, mesmo depois de estar 1-0, poderia ter empatado e virado. Ela, como eu disse, como o Spalletti disse, eu concordo, a Juventus foi muito melhor do que a Atalanta. Só que, efetivo, eles chegaram 2 vezes, gol. Não estou contando o pênalti. Então, eu não posso reclamar que o time não correu, que o time não lutou, que o time não brigou. Né? Porém, tem algumas observações a fazer. Primeiro, não vou aqui questionar as alterações do Spalletti. A gente sabe que está muito corrido, muitos jogos, problema de lesão. Mas é coincidência ou não, ele coloca o Kope Meiners em campo e ele coloca o Zegrova. O Zegrova não está bem e o Kope Meiners é um a menos. Então, a partir do momento que ele coloca o Kope Meiners, a gente fica com 10 em campo. Desculpa, não... é mais uma vez dizer que esse rapaz não deu certo na Juventus. Né? E, ironicamente, muita gente na Itália que criticava o Locatelli, hoje disse que não podia sair o Locatelli quando o Spalletti faz a troca. Né? Agora, a pergunta que eu deixo também, e o Perin? Agora eu vi, tá? Era o Perin. E o Perin? Acho que foi o segundo gol, o terceiro, que nem... Parece que está... Esse sim parece que está desinteressado. Não sei. Dito tudo isso, meus amigos, a gente sempre tem que tirar um lado positivo de alguma coisa. Esse time do Spalletti, em alguns jogos, quando errou, não repetiu os erros. Agora, é deixar claro uma coisa aqui. Cada jogo é uma história. Cada jogo de futebol é diferente. Eu sei que a gente tem a Lazio pelo italiano e depois a Inter lá. E eu sei que tem o Galatasaray pela Champions. Eu não vou usar esse jogo de hoje para fazer aqui uma espécie de, não previsão, mas de análise. Se jogar assim estamos eliminados. Por causa disso que eu acabei de falar, cada jogo é uma história, cada circunstância é diferente. Entendeu? Vocês viram no jogo contra o Mônaco, como que a Juventus jogou, e depois contra o Parma. Vi comentários na internet da Itália. Bastou pegar um time forte que a gente tomou. Não. Isso é resultadista. Você tem que analisar o contexto, o desempenho do time. A gente ganhou do Napoli, a gente ganhou do Benfica. Não era só o Parma que a gente goleou. O Benfica que a gente nunca tinha vencido. E o Napoli tá lá brigando com a gente nas cabeças, mesmo com os desfalques. Tem um time bom. E repito, há quanto tempo a gente não joga bem em Bérgamo? E por uma dessas coisas do futebol, justamente quando a gente faz uma boa apresentação, que a gente não pode reclamar de ninguém, talvez só do Perin, mas por falta de vontade, falta de luta, não.
a gente perde de 3-0. Então, quem não viu o jogo e vai 3-0, fala, nossa, que baile. Não foi um baile. O placar foi elástico, evidente. Não gostamos do resultado, ninguém gosta de ser eliminado, era uma chance de título, mas o desempenho da equipe, pelo menos para mim, acho e mantenho a palavra do último final de semana, a Juventus está numa crescente coletiva. E jogou bem sem o Yildiz. Do mesmo jeito que as bolas da Atalanta entraram no nosso gol, as jogadas do McKenna e do Conceição poderiam ter entrado lá e ter acabado 3-3. É do jogo. É do jogo, tá? Agora, é preciso rever algumas coisas de mercado. Não é uma crítica ao Comoli, né? Dá para corrigir rota. Tem o mercado do meio do ano. O que ficou evidente é que não dá para você colocar o McKennie. A gente brinca de centroavante. Nós não temos um camisa 9. Hoje o Davi não foi bem. Ele até tem se mostrado um jogador inteligente, taticamente falando, se movimenta bem, abrindo espaços, mas não é aquele 9 de área que tem um peso de cheiro de goleador, né? Precisa, pelo menos, no mínimo, de uma sombra para o Jonathan Davi, né? Considerando-se que o Vlahovic não vai ficar. A gente não sabe, tudo pode acontecer. Então, foi um domínio muito grande da Juventus, mas uma eficiência monstruosa da Atalanta, que tirando o pênalti em 2 bolas, 2 gols, tanto que o segundo gol deles, o cidadão acabou de entrar e fez o gol que definiu a partida. Eu espero que a Juventus jogue contra a Lazio desse jeito, só que com eficiência. E a mesma coisa contra a Inter, né? Fazendo aquela brincadeira, aquele trocadilho que eu fiz quando a gente perde do Cagliari e eu falei, tomara que a gente vença o Benfica e o Napoli. Tomara que a gente vença agora a Lazio e a Inter pelo italiano, né? Faço mais ou menos a mesma ideologia, o mesmo raciocínio sobre isso. É isso que eu tenho para falar para vocês. Só um detalhe, tá? No intervalo do jogo, conversando pelo WhatsApp com um amigo meu que estava vendo a partida na Itália, ele falou que o canal Sport Mediaset na Itália disse que não foi pênalti. Para quem não sabe, o Sport Mediaset não gosta da Juventus, os comentaristas. Para eles falarem que não daria o pênalti, tipo assim, ó, é tolerante, é um pênalti que não é marcado no campeonato italiano, que eu acabei de falar. Quando é para os outros, não marcam. E quando é para a gente, marcou. Então, para o pessoal do Mediaset dizer isso. E claro, né, eu não posso deixar passar batido também. No segundo tempo, quando pegaram o gambiaço por aqui, dentro da área, pênalti claríssimo. Ali não é o VAR. Ali era no campo que o juiz tinha que marcar, porque foi uma gravata no gambiaço. Mas enfim, tirem suas conclusões. Não justifica, a Juventus não jogou mal, mas o futebol também é assim. Dói quando você joga bem. É por isso que eu não tô nervoso, eu não tô puto, porque os caras tentaram, os caras criaram, a Juventus criou chances, né? Jogou bem e perdeu. O futebol é assim. Dá tempo de eu contar rapidinho, vai dar 13 minutos. Coloquei na postagem, o Carlos Tevez ia jogar contra a Roma. A Roma estava brigando pelo título junto com a gente, ponto a ponto. Era dezembro, era na época do Natal. O Tevez estava no hospital com a mulher dele, ou a mãe, eu não me recordo. Iam fazer uma cirurgia delicada, com risco de vida. E aí a mãe, ou a mulher, falou, vai lá, volta para a Itália, vai jogar, deixa que aqui está na mão de Deus, na mão dos médicos. E fez um pedido para ele, faça isso por mim, vai lá e jogue futebol. Vai tranquilo. E o Tevez estava liberado pela diretoria da Juventus na época. E o Tevez vem, pega um avião de madrugada, chega em Turim de noite e pede, quando ele chega nos alojamentos da Juventus no outro dia, todo mundo fica besta, fala, o que você está fazendo aqui? E ele pede para ser escalado, que ele quer jogar contra a Roma às vésperas do Natal, numa situação dessa. E ele
ralou o joelho em campo, deu carrinho na defesa, puxou contra-ataque, participou de jogada de gol, embora não tenha feito gol, deixou tudo em campo numa situação dessas que ele estava dispensado para resolver esse problema seríssimo de saúde da família dele. Então ali o Carlos Tevez ganhou meu respeito, né? Eu que não gostei logo de cara quando deram a camisa 10 para ele. Eu acho que a camisa 10 naquele momento tinha que ir para quem já estava no clube, no caso o Marquísio, mas aquele gesto dele, para mim, ficou tudo certo. O grande Carlos Tevez. É isso, meus amigos. Like no Finessa Bianconeira. Tô chateado porque a Juventus merecia passar. Não posso cornetar o time hoje, exceto o Perim. Mas o futebol também é isso. Decepção que o jogo causa até quando você fica satisfeito com os seus jogadores. Não sei o que vocês pensam. Sempre Forza Juve, fina na fine, e eu tenho certeza que alguns erros que foram cometidos hoje, por exemplo, de conclusão de ataque, de pontaria, serão corrigidos, porque, gente, nós temos um treinador e vão acontecer derrotas, inclusive quando o time jogar melhor, como foi o caso de hoje. Boa quinta-feira a todos na medida do possível.